Eu acho que o futuro é para fundos mais ecléticos. Nós começamos a fazer fundos de um produto. Isso. Uma vez eu me lembro, nós estamos fazendo um painel na Lares, tinha três grandes gestores de fundo. Naquele momento, os fundos não eram desse tamanho, mas tinha 3 grandes gestores de fundo e eu estava moderando o painel. Aí eu fiz essa pergunta. Falei, qual é o futuro? Nós vamos continuar vestindo o prédio de fundo imobiliário? Que a gente faz isso, né? A gente veste o prédio com fundo imobiliário. Nós vamos continuar vestindo o prédio ou nós vamos ter fundos de portfólio? Que é como acontece no mundo inteiro. O mundo inteiro que tem REIT numa proporção importante, tem fundo de portfólio. Naquele momento a gente não tinha nenhum fundo de portfólio, nenhum. Era tudo monativo. Era tudo monativo. Aí eu me lembro de um dos gestores, não vou citar, ele me falou assim, não, está completamente enganado. Nunca vai ser fundo de portfólio, porque tem que vender com a imagem do prédio que as pessoas estão acostumadas a comprar imóvel. Ele falou assim, eu não vendo nenhum fundo sem a fotografia do prédio. Me lembro da frase. Eu não vendo nenhum fundo sem a fotografia do prédio. Então, essa era a visão de muita gente naquele momento. O que fez o mercado demorar muito mais tempo também para crescer. Porque os grandes players que podiam para o mercado buscar dinheiro para comprar depois, que é como é o mercado norte-americano, e como é hoje também, né? Hoje já é assim, nos grandes fundos. Você busca dinheiro no mercado primeiro e compra depois. Naquele momento, não. A gente precisava armar tudo primeiro, mostrar o que a gente ia comprar e aí buscar o dinheiro para comprar aquilo lá. Esse era o modelo que a gente usava na época. O Continental Square tem esse modelo, em tese. Sim. Né? Um pouco diferente, porque não estava construído, não é nada, um pouco mais corajoso do ponto de vista da postura, mas tem esse modelo. Então, o modelo de portfólio, a meu ver, é o modelo adequado e correto. Né? Eu acho que a gente vai ter, mais para frente, os fundos todos de portfólio, todos não, muitos de portfólio. Por exemplo, o Continental Square, vou te dar um dado interessante. O Continental Square teve uma assembleia no passado em que os grandes investidores fizeram colocar no regimento que o fundo não podia comprar nenhum imóvel fora do empreendimento. Não. Olha só. Eles Está não no querem, regimento. Não querem que o fundo cresça. Nós queremos ser dono disso aqui. Sim. Nós estamos reunidos para... Está escrito no regimento. Eu não posso comprar um imóvel que não seja no Continental Square, ou tento mudar o regimento que eu não consigo. Bom, já tentei e não consegui, por sinal. Aí o imóvel naturalmente ele vai deteriorando. O senhor, como bom gestor que é, faz um fundo de reserva para repor o imóvel, mas eu aprendi lá no núcleo de real estate da Poli, ele perde competitividade. Que em algum momento, esse momento tende a ser 20 anos, vai precisar de um grande investimento de readequação. Aí precisa fazer uma nova emissão só para reposicionar o imóvel? Não, o Continental Square, vou te dar o exemplo do Continental Square. Nós fizemos uma modificação no prédio nos últimos 5 anos. A gente não tem controle do prédio. E nós fomos capazes de sustentar com o fundo de reserva. O fundo de reserva já tinha mais de 10 anos. Então nós sustentamos uma revitalização dele. Só segurando 5% a todo semestre e tal, conseguiu montar esse fundo de reserva a gente conseguiu fazer. A gente segura mais. A gente segura 3% da receita. É mais do que 5% da renda. É 3% da receita. Então o fundo é grande. Né? Então conseguimos fazer. No hotel, quando houve a venda, quando o Grupo Accor comprou o Pousadas do México e deixou de ser Caesar Park para ser Pullman, nós fizemos um acordo de revitalização em que o investimento foi feito pela Accor, em detrimento de uma perda de receita nossa. Não, participação não. Nós trocamos com 75, mas nós entregamos para ele uma parte menor, porque só para fazer um parênteses, a nossa parte está alugada para eles. Eu não corro o risco hoteleiro. Entendi. Eu só corro o risco receita, porque o aluguel é uma proporção da receita. Então o que nós mudamos foi a proporção da receita, né, para menos. E eles fizeram o investimento inteiro. Eu não teria a capacidade de fazer, no fundo, teria que ter captado dinheiro. Eles revitalizaram o hotel inteirinho naquele momento. Né? Agora nós estamos num processo de revitalização de novo, mas nesse processo aí eu já tenho recursos, eu já estou contribuindo com o fundo de reserva, não preciso mais nos escritórios, estou usando agora o fundo de reserva para o hotel. E estamos revitalizando. Então, em tese dá, se você recolhe direito, em tese dá. Você fica competitivo. Né? Mas, evidentemente, que você fica competitivo em outra faixa. Né? O Continental Square já foi AAA, hoje é Double para A. Eu gosto de dar um exemplo sobre vida de prédio, que é o Chrysler, essa palavra sempre me foge, Chrysler Building. Eu sempre vou falar Chrysler, eu faço uma coisa.
O Chrysler Building de Nova York, não sei se você lembra dele. Sim, o prédio do Batman. Lá. O prédio do Batman, tem aquelas gárgulas assim. Trofe, como ele chama. Tem umas gárgulas assim. Sabe quando? Ele é da Bauhaus, ele é de 1916. Ele tem 107 anos. Olha que fantástico. É Triple A e tem um dos aluguéis mais caros de Nova York. É um point. Você está lá, é uma homenagem. Então não é bem assim, né? Quer dizer, se você for capaz de construir um prédio de alta qualidade e se você for capaz de mantê-lo competitivo, você vai embora. Não é 20 anos. Mas a manutenção da competição, ela não se faz só com esse fundo de reserva. Em algum momento... Você tem que revitalizar. Tem que fazer uma revitalização, que é um investimento pesado. Investimento mais pesado. Que pode ser o quê? Uns 15, 20% do valor ativo? Às vezes é isso, né? Depende da situação, mas às vezes é isso. E outra coisa tecnicamente difícil, né? É você revitalizar um prédio escritório. Porque para você revitalizar um prédio escritório, você tem que ter vazios. E aí você tem perda de renda também. Além de você ter que ter novo capital para fazer a revitalização, você pode ter vazios. Por exemplo, hoje a gente tem, para dar um exemplo, hoje a gente tem elevadores que você chama... chamada antecipada lá. Antecipada, etc e tal. O Container Square não tem. Para trocar é quase que impossível, porque tem muito elevador, tem muita gente e você não pode bloquear. Vocês vão de escada aí durante os próximos 6 meses. Né? Então tem algumas coisas que não dá para fazer. O sistema de ar-condicionado, por exemplo, é fácil de trocar. Já trocamos, por exemplo. Todo o sistema da portaria, etc., foi trocado. Os banheiros nesse prédio do escritório é muito interessante. Os banheiros são no corredor. Trabalhei lá. Você trabalhou lá? Trabalhei. Então você sabe como é que são os banheiros. Né? São no corredor. Né? Já revitalizamos todos. Então tem muita atividade interessante feita naquele prédio. Quem faz a gestão é uma gestora das boas, gestão patrimonial, né? E ela provoca, né? E o condomínio entra na provocação e faz os investimentos para isso. É importantíssimo, né? A gestão lá do condomínio, a gestão do ativo. Gestão patrimonial. Eu falo que talvez isso não esteja tão claro para o investidor de fundo imobiliário. Ele olha o gestor do fundo, mas quem é que está fazendo a gestão no dia a dia daquele ativo, né? Isso faz muita diferença. Por exemplo, você pega o de shopping, é mais sofisticado ainda. Né? Fazer gestão de um shopping é uma coisa muito delicada. E não é o gestor do fundo que gere o shopping. Quem gera o shopping é o gestor patrimonial. Shopping, né? E do fundo de portfólio, ele precisa manter aquele portfólio ou faz parte da vida? Tem um dos fundos nossos de portfólio, nesse momento nós estamos procurando fazer uma revitalização. O problema de revitalizar portfólio, que é delicadíssimo, né? O mercado tem hora de comprar e hora de vender. Não tem comprar e vender no mesmo momento. Né? Exato. Então, para você sair de um imóvel, você tem que entrar em outro. Então, você precisa, entre aspas, comprar primeiro e vender depois. Então, é uma atividade muito difícil fazer essa reciclagem. Porque se você vende, guarda o dinheiro, depois eu vou ver o que é que eu compro, não funciona. Você pode comprar mal. Você pode não conseguir comprar bem. Vamos fazer o contrário. Você pode não conseguir comprar bem. Então, às vezes você consegue arbitrar em claves diferentes. Ou seja, é hora de vender... Eu vou falar qualquer coisa, não estou dizendo isso não, estou dando como exemplo. É hora de vender Vila Olímpia e comprar Berrini. Certo. Ou vice-versa. Se você encontrar essa realidade, aí você pode ser mais agressivo. Você pode sair vendendo porque você sabe que você pode sair comprando com o recurso que você vai fazer. Mas se você está no mesmo enclave, ou enclaves que têm características muito semelhantes, é muito delicado. Não vou dizer que é difícil, mas é muito delicado fazer isso. Porque você precisa ter a compra em vista para você poder fazer a venda. Né? Fazer a venda por fazer, para depois discutir o que fazer com o dinheiro, é perigoso, a meu ver. Né? Nós estamos fazendo isso nesse fundo, um dos fundos, mas estamos fazendo com muito cuidado nesse sentido. Né? Porque, quer dizer, eu vou distribuir renda para o investidor. Tem esse detalhe também, você fica menor, né? Sim. Quando você revitaliza, o fundo fica menor. Porque você é obrigado a redistribuir o lucro. E o lucro é nominal. Se eu comprei por 100 lá, e hoje com IPCA ele vale 150, e se eu vender por 150, é os 50 que eu entrego para o investidor. Né? Então eu entrego para o investidor tudo que ele ganhou, inclusive inflacionariamente. Então, se eu tenho 100 aqui, e hoje eu vou vender por 150, eu vou ter 100 aqui. Então, eu vou vender 150 de imóvel e vou comprar 100 de imóvel. Ou seja, o fundo vai ficar menor. Mas é uma estratégia necessária em alguns portfólios, quando você compra coisas um pouco mais velhas, etc. Quando você não tem domínio, nós temos esse fundo, por exemplo, a gente não compra imóvel, a gente compra lajes. Então, a gente não tem domínio sobre o prédio. Então, quando a gente percebe que o prédio não é mais um prédio que tem uma boa
competitividade dentro do seu enclave, a gente sai dele, né? Então, por isso que a gente está procurando fazer essa modificação.